Olá, meus irmãos, a paz do Mestre. Mais um dia com uma breve reflexão nessa madrugada e que o Senhor possa incendiar o nosso coração. Hoje nós temos um breve versículo para essa breve reflexão e ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 4, o versículo 9. Fala assim: Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui. Glória a Deus. Essa é a tentação no Mestre. A palavra vai dizer em Mateus capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo foi quem levou Jesus ao deserto para ser tentado ao diabo. E muitas vezes nós somos conduzidos ao deserto para enfrentar, irmãos, as artimanhas desse aqui, o nosso verdadeiro inimigo, o diabo. E com esse versículo, em uma das tentações, nós aprendemos 4 coisas. Eu quero falar com vocês sobre como o diabo muitas vezes virá nos confrontar. Essa palavra, ela diz o seguinte, fala: Então o diabo o levou a Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém é o centro da vontade de Deus. Mas o diabo também quer nos levar para lá, mas com um simples propósito, irmão: nos iludir, nos fazer pensar que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes é bastante parecido. Muitas vezes o diabo tentará imitar o propósito. Muitas vezes Satanás tentará se disfarçar de anjo de luz. Mas quem conhece a palavra não se engana. Sabe que o diabo é ardiloso, astuto, sagaz e sigiloso. Ele levou Jesus a Jerusalém. O Senhor Jesus vai dizer em Lucas 13:33, importa-me caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque nenhum profeta pode morrer afastado de Jerusalém. E o Satanás conhece as escrituras, irmãos, e ele vai tentar algo bem similar ao propósito. Precisamos ter bastante comunhão com o Eterno para não sermos enganados. Ele fala: até o ponto mais alto do templo. O diabo também quer te levar a lugares altos. O diabo também quer te levar ao templo. Só que no lugar mais alto, ele quer te colocar num lugar de evidência. O diabo quer nos colocar num lugar aonde nós possamos, sim, achar que chegamos ao topo. Mas muitos da caminhada do topo não entenderam que não é o topo em si a questão que promove a felicidade a nós. Não. O diabo também tem lugares altos, irmão. Nem todo lugar alto vem de Deus. Deus quer também te colocar em lugar alto. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 16, do que vale acender uma candeia e escondê-la debaixo da cama. Antes ela será colocada em um lugar alto, para que todos os homens vejam e as tuas obras brilhem diante dos homens, para que glorifiquem a Deus. Então, se eu estou num lugar alto, mas não glorifica a Deus, não tem a ver com Deus. O diabo também tem poder de nos levar a lugar alto. Nós precisamos aprender. E a palavra, essa é a segunda coisa, mas a terceira coisa é que se você é o Filho de Deus, o diabo vai tentar na identidade. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, uma voz que veio do céu, no Rio Jordão, enquanto João Batista batizava Jesus, fala: Este é o meu filho, a quem eu me agrado. A voz de Deus, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo nas margens do Jordão, no batismo do Filho. E tudo para quê? Para que nós viéssemos a ter acesso a essa filiação. Porque o lugar de Jesus não era no alto do templo. O lugar de Jesus era dentro do templo. Em Atos 7:59, Estevão, na sua eloquente pregação para os fariseus, fala: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ou seja, ele habita em nós. No Antigo Testamento, irmãos, era Emanuel, Deus conosco. Agora, depois que esse aqui cumpriu o papel, o propósito dele como filho, ele nos deu o direito de ter justamente Deus em nós por meio do Espírito Santo. Colossenses 3:27 vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória, e por isso o diabo nos tenta no nosso propósito. És mesmo filho? És mesmo isso que Deus te falou? És mesmo esse o teu chamado?
Então nós precisamos ficar atentos a essas realidades espirituais, porque, irmão, tinha um motivo, porque Satanás fez tudo isso. Ele diz no final: salte daqui. E na beira do precipício, todos pensam em suicídio. Quando nós vemos que atingimos um propósito meramente humano e que não tinha nada a ver com Deus, a vontade de muitos já aconteceram muito, e eu não julgo porque eu já passei por isso. Na beira do precipício todos pensam em suicídio. A intenção do diabo é clara, irmão, é matar. Ele até usa a palavra: dará ordens aos teus anjos, e o Senhor fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora nós precisamos ficar esperto, porque em Marcos capítulo 5 mostra isso. Os demônios que saíram daquele gadareno, mais de 2.000, pegaram e entraram nos porcos. E o que os porcos fizeram? Se atiraram ribanceira abaixo. E eu quero terminar, meu irmão, para você, minha irmã, não dê ouvido. Siga firme no propósito que Deus colocou em teu coração, porque é esse propósito que lhe dará vida. E para chegar a esse propósito, nós teremos que fazer igual ao Senhor Jesus: passar pela tentação, passar pelo deserto e nos fortalecer em nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que nós vamos nos fortalecendo. E eu quero terminar com João 10:10, que diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida em abundância. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito. Senhor, dá-nos o discernimento espiritual para que nós não venhamos a ser enganados. Livra-nos, ó Deus, de todo engano. Livra-nos de todas as astutas ciladas do diabo. Revista-nos com a Tua armadura, Pai, a paz no caminhar. Seja a Tua paz o nosso arbítrio, Pai. Que o sangue de Jesus seja a coraça da nossa justiça, que purifica os nossos sentimentos, provocando assim sentimentos bons. Queremos também vestir, Pai, o capacete da salvação para guardar a nossa mente contra esses ataques infernais. Unja a nossa mente com o Teu sangue, ó Pai, e promova em nós uma fé capaz de blindar-nos contra os dardos, os pensamentos maus que nos levam, Pai, justamente à beira do precipício. É o que nós te pedimos hoje e oramos em nome do Senhor Jesus. Fica firme na missão, meu irmão. Fica firme na missão, minha irmã. Se você não desistir, chegará na terra da promessa. Que Deus abençoe. A paz do Mestre esteja com vocês. Tchau, tchau.